Essa é a técnica Crazy, é uma das técnicas do patchwork, também conhecida como Crazy Quilting, onde vocês podem estar aí buscando e pesquisando aí no Google. A técnica, ela veio da época vitoriana, onde a rainha Vitória tinha muitos tecidos e tipos de tecidos luxuosos, né, na sua decoração. E ali, naquela época, quando havia troca desse enxoval de decoração aí do reino, ela desfazia desse tecido, na verdade, doando aos seus serviçais, aos seus criados. E essas mulheres, por sua vez, tendo aquele tesouro em mão, que eram tecidos caríssimos na época, aproveitavam, então, recortavam esses tecidos e unia de forma aleatória. E assim, desde então, ficou conhecida essa técnica como Crazy. Era como elas, mais ou menos, costuravam e uniam esses tecidos. Porém, essa técnica realmente ficou muito famosa nos Estados Unidos, ali por volta de 1806, essa época. De lá para cá, ela veio evoluindo e, inclusive, grandes grifes da moda, como a própria Dior, utiliza até hoje essa técnica estampada em suas roupas. A técnica tradicional, ela é feita como aqui, imitando ou se inspirando da forma como fazemos a cabana de toras no patchwork, onde nós temos um centro e vamos assim costurando os demais tecidos irregulares, de formas irregulares, no sentido horário. Também, originalmente, eram acrescentados à técnica da costura algumas pedrarias, bordados, cianinhas, botões e tudo o que havia na época que essas criados reaproveitavam da realeza, daqueles tecidos e daqueles enxovais, e assim fixavam no trabalho delas. Assim elas faziam aí o seu próprio enxoval. Porém, com o passar do tempo também, nós temos algo muito interessante sobre o Crazy, que ele pode, inclusive, trazer para vocês, hoje em dia, também esse mesmo significado, um significado familiar. Então, eu posso utilizar um pedaço de um tecido de roupa que nós tivemos há muitos anos atrás, que nossos pais tiveram, algum tecido de enxoval de uma avó, da mãe, tá? Então, do próprio filho, de bebê. Então, vocês podem, sim, utilizar vários tipos de tecido. Na época, inclusive, quando começou, o tradicional era utilizar tecidos de seda, porque era um tecido muito conhecido na época. Mas hoje nós adaptamos no quilting, nos dias atuais, e usamos mais e somente o tricoline. Porém, nós podemos sim colocar vários tipos de adornos. Então, primeiro passo, nós pegamos sim todos os nossos retalhos que nós geralmente aí acumulamos ao longo do tempo. Eu tenho uma caixa, olha aqui, cheinha ainda de retalhos irregulares, que eu venho organizando aí, vocês podem acompanhar no meu Instagram, é só procurar no IGTV. E aqui, então, eu tenho esses retalhos. Então, a primeira coisa, nós tiramos do saco, da caixa onde você está armazenando, e nós vamos pegar cada parte desse retalho e vamos deixar algumas formas mais alinhadas, porém irregulares de certa forma. Por quê? Porque nós podemos aproveitar os formatos triangulares e trapézio, quando temos 4 lados. Então, aqui, olha, eu posso tirar uma lateral e tirar outra também. Aqui eu já tenho um triângulo. Tá vendo? Tamanhos diferenciados. Se eu tenho aqui um retângulo, eu até posso deixar desse jeito para quando eu chegar no trabalho, vocês vão ver daqui a pouco, eu posso estar refilando. Porém, eu também já posso deixar aqui, olha, um pouco mais no formato que vai ficar mais conveniente para mim estar utilizando. Que aqui, no caso, um trapézio, onde eu tenho 4 lados. E assim eu já fiz, olha, com vários tecidinhos que estão aqui compondo as cores. Mas você também pode fazer com cores aleatórias. Afinal, isso daqui é um reaproveitamento de retalhos.
Esses vão ser os materiais que eu vou utilizar nessa técnica. Então, retalhos de tricoline. Vou utilizar aqui, olha, alguns botõezinhos que imitam a época aí vintage. Aqui um pingente. Um pingente aí de máquina de costura, que é o que realmente me representa, e uma tesourinha. Todos compondo com estilo vintage, o que remete aí à época dessa técnica. E também aqui, olha, retalhos de rendinhas, de passamanaria, cianinha. Então, vou estar utilizando todos esses materiais. Vem comigo e vamos lá para a máquina. Para iniciar a técnica, eu vou estar utilizando uma máquina doméstica. Vocês podem utilizar aí a que vocês tiverem. Aqui eu estou trabalhando com a máquina da Sans Passion. Ela é uma máquina mecânica, mas ela tem muitos pontinhos decorativos. Esse modelo vem com 26 pontos, além de fazer propriamente o ponto overlock cortando a sobra do tecido. Então, eu vou aproveitar os pontinhos que ela tem e além das cianinhas, dos bordadinhos nessa técnica, nós também vamos fazer um ponto decorativo. Eu vou iniciar essa técnica com um tecido central. Eu peguei aqui até um retalhinho menor que tinha e prefiro aqui o primeiro recortar aqui, ó, com várias laterais. Aqui eu formei aqui, ó, 5 laterais. Então, dessa forma aqui, eu inicio a costura no sentido horário. Eu gosto muito de utilizar o vermelho, assim, como a técnica já é inspirada na cabana de toras, nós sempre iniciamos com um ponto vermelho. Ele significa exatamente isso, a alma do trabalho. E tem vários outros significados também. Vou estar utilizando aqui, olha, um vincador, para não ter que ficar indo no ferro a todo momento. E vamos iniciar, então, esse trabalho. Eu vou escolher aqui entre os meus retalhos, pedaços menores, porque aqui eu já inicio, né, com um pedaço bem menor. Então, vou selecionar aqui dos meus retalhos, onde eu já cortei aí em vários formatos, triângulos e trapézios, e começo a fazer a costura. Então, aqui, olha, eu escolho uma das laterais, vou escolher essa maior mesmo, vou posicionar aqui, olha, o meu tecido. Ele tem que ficar sempre em linha reta quando ele está posicionado com o tecido de baixo, direito com direito. Posiciono bem rente um ao outro, dessa forma aqui. Posso alfinetar, ou somente segurar, se você já tem experiência. Alfineto apontando aonde eu vou costurar e levo a máquina. Faço aqui, então, olha, um pé de máquina. Aqui eu estou utilizando uma manta R2, mas vocês podem fazer essa técnica também fora da manta, mas dessa forma aqui ela já vai quiltando, já vamos costurando e quiltando na manta. Mas essa técnica também pode ser feita num tecido ou numa entretela. Não preciso de retrocesso. Aqui, eu tiro o alfinete, levanto o tecido, olha, essa sobra dele aqui, eu já posso cortar, eu não vou utilizar essa sobra, porque eu preciso de uma outra linha reta, que essa daqui é a próxima, para continuar a costura. Então, eu venho aqui, olha, e dobro o meu tecido na mesma direção da próxima linha que eu vou fazer. Na hora que eu dobro esse tecido, eu já posso cortá-lo. Ou você também pode costurar e cortar depois. Aqui eu já achei um retalho que vá aqui, olha, dá o tamanho da minha próxima costura, que seriam essas duas partes, tá? Vai até sobrar, depois eu refilo. E aqui eu já posso usar uma rendinha. Essa rendinha, por ter a largura de 1 centímetro e meu pé de máquina da doméstica ser 0,75, então, eu não coloco muito rente, não,
tá? Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, porque senão vai costurar quase toda a rendinha. Venho aqui na máquina e vou fazer uma costura de segurança, quer dizer, bem na beiradinha da renda. Posiciono um pouquinho longe da margem, quase um meio centímetro. Faço essa costura de segurança. Lembrando que essas costuras aqui eu estou fazendo no ponto 3,5. Não pode ser um ponto tão pequenininho e nem muito grande. Agora sim, eu vou sobrepor direito com direito a lateral, na lateral aqui da próxima costura. E agora sim, eu vou fazer um pé de máquina. Aqui eu já fiz, olha lá. Quando desvira, ele ficou ali a pontinha do meu bordado. Porque esse meu pé de máquina da doméstica é um pouquinho mais largo. Não tem problema. Vim aqui, agora nós vamos costurar o quê? Essa próxima lateral aqui. Estão vendo que tá um pouquinho maior, né? Eu vou deixar aqui até um pouquinho maior e vou refilar depois para vocês verem como é que funciona. Vamos escolher outro retalho. Olha aqui. Aqui dá o tamanho, dá o tamanho. Eu não preciso deixar todo esse tamanho, senão eu não tenho espaço para dar outra volta. Então, eu posso vir aqui, olha, e também diminuir esse tecido aqui de fora. Posso até diminuir um pouco mais. Para mim conseguir dar mais voltas nesse trabalho. Lembrando que esses cortes precisam ser retos, nunca pode ser curvo, tá? Então, aqui eu já diminui um pouco. Aqui até cabe, olha, um outro menor. Façam esse teste aqui, olha. Coube, deito aqui direito com direito, olhando na linha aqui, olha, rente ao primeiro tecidinho que eu estou seguindo. Tá? E essa parte aqui eu vou cortar. Posso cortar antes ou posso cortar depois. Vocês escolham o que é mais fácil para vocês. E aqui está pronto a técnica Crazy, já com as rendinhas e todos os tecidos em formatos irregulares. Agora, nós vamos fazer um ponto decorativo aonde eu senti falta de alguma rendinha. Então, vamos escolher aqui nessa máquina. Aqui eu vou escolher o J. Eu coloco aqui, olha, aqui está no A, na costura reta. Giro o seletor de pontos. Lembrando que é uma máquina mecânica,
que tem vários pontos, 26 pontos, além de fazer o ponto overlock. Na verdade, é a única do mercado que faz 2 em 1, que ela realmente recorta o tecido após o overlock. Então, letra J, já escolhi. Aqui, eu utilizo os pontos decorativos, então, eu tenho que colocar no meu seletor aqui a posição S. Aqui está. No caso, eu preferi fazer na parte de baixo, aqui, olha, da costura, para sobressair um pouco mais. Vou procurar outro local para mim fazer. E posso, nessa hora, mudar o meu pontinho também.